Filipenses 3, de 12 a 16, mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo assentados, acompanhe com toda reverência ao Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Louvado seja o Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, como teu servo aqui orou, dizendo: quando a Bíblia fala, Deus fala, e quando o Senhor fala conosco, nós sentimos a tua presença aqui neste lugar, Senhor, sondando os nossos corações, fazendo-nos promessas, consolando-nos pelo poder do teu Santo Espírito, de consolar o nosso coração. Senhor, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, desperta-nos, Senhor, para a tua palavra. Não nos deixe, Senhor, viver apáticos para com a tua palavra, mas a recebamos, Senhor, com todo fervor, com todo entusiasmo, com toda prontidão, Senhor, para servir-te, para fazer o melhor para ti, para ser mais frutífero na tua obra, Senhor, no serviço do teu reino. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, para que recebamos a tua palavra com o coração aberto e com a alegria que vem da tua salvação, em nome de Jesus. Amém. É mais um texto da Bíblia que fala sobre salvação, e a gente traz propositadamente essa continuidade, esses versículos seguintes do que nós vimos no domingo passado, tudo para nos mostrar como que a salvação na vida de um crente, ela é um ato sim da parte do Senhor, que por meio do sangue de Cristo tira a gente desse sistema maligno, mundano, em que nós no passado vivíamos, quando outrora éramos inimigos de Deus, e nos limpa e nos coloca no reino de Cristo, nosso Senhor, onde Jesus passa a ser aquele que governa o nosso coração. E quando o apóstolo Paulo continua a discorrer sobre esse assunto, ele o faz na medida em que entende que a salvação, ela é esse grandioso ato unilateral da parte de Deus, incondicional da parte de Deus, de chamar você e a mim, que somos pecadores, para a vida eterna. Mas esse chamado perfeito, esse ato único da parte de Deus, vai se desmembrar e se desdobrar em um grande processo de vida, enquanto eu e você estivermos caminhando com o Senhor até o fim dos nossos dias, ou até que o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, chegue antes da nossa morte. Isso porque a caminhada com o nosso Deus, ela é bem diferente do que o mundo supõe ser. A caminhada com o Senhor é bem diferente das suposições e das imaginações das pessoas que não têm Deus no coração, que por sua vez creem que se trata apenas de acreditar em Deus, acreditar numa força maior, acreditar no ser celestial, soberano, criador, maior do que nós, que simplesmente nos ama, mas que crer nesse Deus, na visão de muitas pessoas que têm a mente cegada por este mundo, é simplesmente uma questão de aderir a uma fé sem consequências para a vida no nível espiritual, no nível moral, no nível social, da gente se relacionar com os outros, da gente tratar os outros conforme a palavra do Senhor requer de nós,
E a gente percebe com o passar do tempo que a caminhada com o Senhor neste mundo não se trata apenas de crer no Senhor e acharmos que na nossa vida a gente não tem que mudar em nada. Existia, inclusive, uma novela antiga chamada Gabriela, Cravo e Canela, que eu creio que muitos de vocês assistiram, que tinha lá uma musiquinha que dizia: eu nasci assim, eu cresci assim. Tem pessoas completando o que eu estou dizendo aqui, porque sabem do que eu estou falando. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. E a vida cristã não se trata de ser uma Gabriela, não se trata de você ser uma pessoa que sempre vive do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, com os mesmos princípios, com os mesmos erros, mas pelo contrário, essa vida com Deus, essa caminhada com Ele, tem a ver com um negócio muito sério que acontece na vida e que tem que acontecer, chamado de conversão. É impossível nós falarmos de salvação, de vida eterna, sem entendermos esse grande chamado que Deus faz para nós vivermos a vida com Ele. E a isso nós damos o nome de conversão. Conversão, santificação do coração, resultando numa salvação que, mesmo sendo uma promessa futura, que vai se concretizar plenamente na glória com Cristo, quando estivermos face a face com o Senhor, isso tem que ser experimentado hoje, isso tem que ser vivido hoje, isso tem que estar no coração da gente hoje, colocando enquanto crente no Senhor Jesus, que nós podemos chamar de um senso de perfeição, de um senso de busca de algo maior, de um senso de que, olhando para a nossa vida, nós temos muitas arestas a serem aparadas, muitos cantos da nossa vida que tem que ser arredondados, muitos vales que precisam ser aterrados, muitos montes que precisam ser nivelados, e atendermos ao Senhor e crescermos com Ele com uma atitude de busca de um patamar que é inatingível nessa vida, e eu estou falando de glorificação, de aperfeiçoamento, de ser como o Senhor Jesus foi, alguém sem pecado, o que para nós, com a nossa própria força, com a nossa própria vida, trata-se de um patamar inalcançável. No entanto, perfeição, que o apóstolo Paulo diz ser o que ele busca na sua vida, se trata de um resultado da graça do Senhor em nós, de uma vida marcada e chamada por Deus para a salvação. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que só vai ver o Senhor face a face, que só vai entrar no céu, que só vai experimentar a glória divina e as riquezas eternas dos tesouros celestiais, aqueles que forem perfeitos, aqueles que forem apresentados pelo Senhor Jesus ao Pai como pessoas puras e limpas de qualquer pecado e realmente perfeitos, completos pela obra daquele que nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Só vai entrar no céu aquele que na sua vida se dispuser a ter o céu no seu coração. O apóstolo Paulo vai nesse texto simbolizar essa caminhada da vida cristã, o caminhar com Deus neste mundo, pelo exemplo, mais uma vez, do atletismo grego do mundo antigo. Paulo muitas vezes recorre a figuras como, por exemplo, de um agricultor, como de um atleta que se prepara para correr uma maratona ou uma corrida rápida, fazendo esse grande paralelo com a vida cristã. A gente sabe muito bem, catalogando e olhando a história do mundo grego antigo, que nas competições do atletismo grego, o atleta, ele corria dentro de um estádio, cercado
de uma multidão de espectadores. E as corridas do primeiro século eram cerca de 2 quilômetros a pé, uma corrida intensa, rumo a um alvo, rumo a um prêmio, rumo à consagração desse atleta, por exemplo, nas Olimpíadas gregas. E para o apóstolo Paulo, o que é determinante nessa corrida espiritual, que analogamente todo crente convertido a Jesus começa a maratonar, a correr até o fim da sua vida, o que é determinante para nós corrermos a carreira cristã não é a nossa própria força, mas uma atitude de perseverança, de resistência, de resiliência na fé com o Senhor. Em outras palavras, ter ânimo com o Senhor não diz respeito à força que você faz para correr rápido, mas sim a capacidade de resistir às vicissitudes da vida, ao cansaço da vida, aos dilemas da vida, às tentativas de Satanás de nos tirar do caminho da rota com Deus, como um corredor olímpico que tem que resistir, respirando, fazendo exercícios aeróbicos, regulando o tempo, a fim de completar essa corrida. O apóstolo Paulo nos mostra com esse texto que a vida cristã, tanto quanto os atletas do mundo grego antigo, trata-se de uma prova de resistência e não de força. E Paulo estabelece um paralelo com a vida do crente rumo à glória eterna com Deus. Versículo de número 12, que eu sei que você não fechou a sua Bíblia, o apóstolo vai dizer o seguinte: não que eu tenha já recebido, obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja só, Paulo está dizendo basicamente que a obra salvadora do Senhor começa neste mundo, mas quando você entra na vida com Deus, a salvação que você tem, a promessa que você crê, a esperança que toma o seu coração, é uma obra salvadora que não acaba só porque você aceitou Jesus um dia, só porque você recebeu a palavra um dia. Na realidade, a tua conversão e a minha conversão é apenas o grito de largada, o início da partida, o início da corrida, que vai se estender por toda a nossa vida, onde nós que uma vez começamos no dia da nossa conversão, essa corrida espiritual no mundo, corremos rumo à perfeição, rumo à plenitude em Cristo, até o último dia da nossa vida, ou até o dia que o Senhor Jesus voltar, caso Ele volte, antes de nós deixarmos esse mundo. E até lá, meus irmãos, até isso acontecer, é lutar contra o pecado mesmo. Até isso acontecer, nós vamos ter que aprender a temer ao Senhor, a lutar contra o pecado e a descansar na graça de Deus como fundamento da nossa salvação, e tendo isso como desafios da nossa vida. E aí Paulo diz: não que eu tenha alcançado ainda a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Perceba o seguinte, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui no verso 12, basicamente é a seguinte ideia: se Cristo me alcançou, se eu sou crente, se eu sou uma pessoa convertida, a partir do momento em que Deus entra na minha vida, cabe a mim reagir a isso, cabe a mim
acordar e eu escutar o que o Espírito Santo fala ao meu coração, porque eu também quero conquistar uma vida plena com o Senhor. Em outras palavras, a salvação que Deus dá a mim e a você nunca é para nos piorar, sempre é para nos melhorar, sempre é para nos fazer progredir na vida, crescer na vida, amadurecer, enxergar a vida, enxergar a Deus, enxergar o mundo, enxergar todas as coisas com olhos espirituais e não mais com os olhos da carne. Isso representa mudança. Conversão é mudança de vida, santificação é mudança de vida, salvação implica em nós que fomos conquistados por Jesus, agora temos a atitude de desejarmos conquistar aquilo para o que o Senhor nos chamou. E o que é aquilo para o que o Senhor nos chamou? É justamente a vida eterna, a perfeição, um patamar que é inalcançável neste mundo, que só é possível se Cristo estender a sua mão até nós, nos puxar desse mundo e nos levar para a vida eterna, pela força que há no Senhor de nos apresentar a Deus para a glória eterna, isto é, a nossa salvação. Verso 13, Paulo se volta para essa igreja de Filipos e fala de maneira bem pessoal para eles, dizendo: meus irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E olha como é que ele coloca a frase: irmãos. Uma fala pessoal, meus irmãos, para a igreja de Filipos, que, como nós vimos no domingo passado, é justamente aquela igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, quando o evangelho começa a se inclinar para o mundo ocidental, quando Paulo chega na Macedônia, ouvindo a revelação de Deus, prega o evangelho em Filipos, e uma igreja surge naquela cidade. E como a gente viu no domingo passado, é uma igreja atormentada e perturbada por falsos mestres, a quem o apóstolo Paulo chama de cachorros, de cães, de falsos incircuncisos, de falsos mestres, os judaizantes, aquelas pessoas que pregavam o seguinte: somente a fé em Jesus não basta, é preciso guardar toda a lei de Moisés para a salvação, é preciso guardar as dietas, é preciso circuncidar os filhos, é preciso guardar as cerimônias, os ritos religiosos, as festas judaicas, porque se a gente não fizer isso, nós não vamos ser salvos. E Paulo, escrevendo para esses crentes de Filipos que estão sendo atormentados por uma falsa doutrina, ele vai dizer: se acautelem desse ensino falso, porque nós que adoramos a Deus no Espírito, é que somos circuncidados de verdade no coração. E aqui, meus irmãos, no verso de número 13, ele quando diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado a perfeição de Deus, essa palavra é um confronto à doutrina dos judaizantes, de pessoas que se achavam perfeitas, por terem um algo a mais, por terem a fé em Jesus como Senhor e Salvador, mas tem um plus, um adicional, uma soma, uma coisa que os torna especiais, que é guardar todos os ritos da lei de Moisés, as festas, as cerimônias e tudo mais. Paulo confronta essa ideia, que é uma ideia de perfeição com base no esforço humano de praticar a lei,
dizendo que quando Jesus entra no coração de um crente, a certeza que Cristo dá, a certeza que o Espírito Santo dá, não é a de perfeição espiritual, mas de imperfeição, de incapacidade de cumprir a lei do Senhor, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e só vão agradar a Deus se forem salvos pela graça do Senhor mediante a fé em Cristo Jesus. Só que Paulo diz também aqui que a gente saber que a gente é imperfeito, que a gente saber que a gente é pecador, que a gente saber que a gente é tudo um bando de gente que tenta acertar, mas sempre erra, isso de maneira alguma nos torna amigos do pecado, pessoas que fazem da graça do Senhor uma licença para fazer o que bem entendem com as suas vidas. Por isso ele fala no verso 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, que a salvação de Deus é para colocar o crente, é para aperfeiçoar o crente na corrida espiritual, onde Deus exige empenho do atleta cristão. O atleta cristão, o atleta só ganha corrida se tiver foco no que está fazendo. Atleta que corre olhando para trás se desequilibra, tropeça e cai. Atleta que não tem foco na pista, para onde ela vai, para o prêmio, para a linha de chegada, para o alvo, pode até correr a corrida, mas corre mal, corre de maneira imperfeita. Mas o atleta que corre para o prêmio, como diz Paulo no verso 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele corre para um alvo certo, corre com a finalidade de ser como Cristo, de ser liberto totalmente do pecado, de ser apresentado puro a Deus na sua glória, por meio do seu Filho, que o traz para essa grande vitória. Os atletas gregos, quando eles venciam uma corrida no estádio, eles recebiam um prêmio, que era uma coroa de louros, uma coroa de folha de louros, e recebiam uma quantia em dinheiro. Era também dado a eles o privilégio de se alimentar de graça com dinheiro público, e dava-se também aos atletas os primeiros lugares nos teatros gregos. A vida passava a ser privilegiada. E do mesmo modo o apóstolo Paulo diz que o crente no Senhor Jesus, ele corre também, não buscando uma coroa de louros perecível, que tem glória apenas para este mundo, glória momentânea, mas ele corre para receber um prêmio celestial, que é aquilo que Paulo chama de vocação soberana, de vocação celestial de Deus, a própria voz de Deus falando ao coração do crente, chamando a salvação para receber esse prêmio. E aí no verso 15, irmãos, Paulo faz uma aparente contradição. Veja o que ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos também este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também nisto Deus esclarecerá. Olha o que Paulo diz: todos, pois, que somos perfeitos. E você se pergunta, mas Paulo não acabou de dizer que a gente não é perfeito? Paulo no verso 12 não acabou de dizer que a gente não obteve ainda a perfeição? Que história é essa de todos nós que somos perfeitos? Um crente que vive no mundo, ele já é perfeito? E Paulo explica, meus irmãos,
que essa perfeição é uma obra futura de Deus em nós, mas uma obra futura de Deus em nós que tem reflexos muito significativos no tempo presente. Um crente no Senhor Jesus, ele já é perfeito, mas ao mesmo tempo, ele ainda não é perfeito. Um crente no Senhor Jesus, escolhido por Deus para a salvação, ele já é perfeito na mente do Senhor, que sabe que os seus planos para a nossa vida, os seus planos de redenção para nós, são plenamente perfeitos. Mas como ainda nós somos pecadores, imperfeitos na vida, tenhamos a mentalidade de nos aperfeiçoar, de que fomos preparados para a perfeição com Deus, que fomos preparados para uma glória que transcende a vida, para um prêmio que não vai ser nos dado neste mundo, vai nos ser dado quando fecharmos os olhos neste mundo e abrirmos os nossos olhos na glória no céu com Cristo. Isso não vem da nossa força, isso vem da força do Senhor de nos conduzir à salvação. No verso 16, Paulo termina esse texto dizendo: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O atleta cristão, portanto, ele persiste em correr, e diferentemente dos atletas gregos, que corriam na expectativa e na dúvida se poderiam ou não ganhar a competição, o atleta cristão corre com a certeza de que Cristo já venceu, de que a caminhada cristã, que a corrida cristã, não se trata de uma corrida duvidosa ou incerta, contanto que a gente corra nos caminhos estabelecidos por Deus. A salvação já é certa para a vida do crente, e se Deus converteu o nosso coração, Ele também nos chama para ser pessoas norteadas pela perfeição que vem do Senhor. Nós somos salvos para sermos aperfeiçoados. E a mensagem do Senhor para nós nessa manhã é que a gente se entenda que uma vez que fomos salvos, a nossa salvação tem que impactar a nossa vida, irmãos, no sentido de nos transformar, nos fazer crescer, espiritualmente falando. Nós temos o desejo, o sentimento, a atitude, a mentalidade de nos aperfeiçoar, não nos critérios do mundo, mas nos critérios do Senhor Jesus. Paulo enfatiza 3 lições aqui, irmãos, que nós precisamos compartilhar a respeito dessa perfeição que vem de Deus. Primeiro, que nós somos salvos e aperfeiçoados para ter uma vida com um propósito diante de Deus. Perceba isso, a vida de um crente, ela tem um propósito muito bem definido pelo Senhor. E quando o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de uma busca por perfeição, ele está nos dizendo que a salvação que recebemos de Deus não diz respeito apenas ao céu com Cristo, mas diz respeito à vida na terra com Cristo, rumo à glória eterna. O Senhor nos converteu, o Senhor nos salvou para nós termos o desejo e termos um propósito, um motivo para viver, que nós não obtemos nas coisas terrenas. E se tem uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que salvação não é só entrar no céu, mas é o céu entrar em nós.
Salvação não é só ter uma vida eterna com Deus na sua glória, mas é experimentar no tempo presente uma fração, ainda que pequena e incomparável, dessa mesma glória eterna por meio da graça de Deus. Você já parou para analisar como é que é a vida de uma pessoa que não crê nisso? Todos nós temos pessoas na família, no círculo de amigos, que não são convertidos, é certo? Todos nós conhecemos pessoas que tudo isso que eu acabei de falar e nada é a mesma coisa, não é verdade? Porque estão cegas espiritualmente para crer e enxergar essas verdades. Mas você já percebeu qual é o propósito de vida de uma pessoa que não tem Jesus no seu coração? Ou essa pessoa tem propósitos apenas para o tempo presente? Quem não tem Cristo no seu coração, ou ela só tem propósitos, objetivos e metas que tem a ver somente com a vida, ou essas pessoas não têm qualquer propósito de vida. Ou é viver para trabalhar e ganhar dinheiro com todo o esforço físico e emocional possível, colocando o coração, por exemplo, nas riquezas, no dinheiro, a carreira profissional, nos estudos, nas conquistas, nos patamares profissionais, acadêmicos, empresariais, o que for, ou simplesmente é viver para os prazeres, para os vícios, para as drogas, para o se deitar com qualquer pessoa e desfrutar de prazeres íntimos com o maior número de pessoas possível, o mundo aí fora. É assim que funciona. É casar, por exemplo, e se não der certo, a solução é bem simples: divorcia-se, casa-se de novo, divorcia-se mais uma vez. É uma vida triste. É uma vida triste, sem propósito, sem valores sólidos, sem objetivos que são definidos por um Deus superior ao homem que fixa essas diretrizes. E Jesus não morreu numa cruz, irmãos. Jesus não morreu numa cruz para a gente ser pessoas assim. Jesus morreu numa cruz para conquistar para nós uma vida plena, uma vida em abundância, mas em abundância no Senhor e não fora do Senhor. E para termos desejo também de que o próprio Deus que nos salvou nos aperfeiçoe, nos nutra, nos melhore, nos edifique e nos torne amanhã uma pessoa mais crente do que somos hoje, melhores em nossas relações do que somos hoje, mais perfeitos amanhã do que temos sido hoje. Você tem esse sentimento? Você entende que você foi salvo para isso? Não para viver de acordo com os seus propósitos, mas sim de acordo com os propósitos que são do Senhor para a sua vida. Nós somos salvos e aperfeiçoados, irmãos, para uma vida com propósito bem definido por Deus, que é obter a perfeição. E isso nos faz dizer, como o apóstolo Paulo, nós prosseguimos para alcançar aquilo para o que também fomos conquistados por Jesus. Foi para isso que Ele morreu, foi para isso que Ele ressuscitou. Para que a nossa vida tenha propósito, para que a gente não viva jogado, sem esperanças, como as pessoas do mundo estão vivendo hoje.
Nós também somos salvos e aperfeiçoados, irmãos, para sermos constantes com o nosso Deus. Nos versos 13 e 14, Paulo fala de uma busca por constância, comparando todos os crentes aos atletas gregos, só para eles perceberem a necessária concentração da mente na linha de chegada para onde se corre. A distração é inimiga mortal de todo atleta, e assim também vale na vida espiritual. As distrações podem custar a nossa própria vida eterna. As preocupações do mundo, o amor às riquezas, o nosso próprio eu acima de qualquer prioridade de vida, os ídolos que se erguem no nosso coração, tudo isso desequilibra a nossa vida. E mais cedo ou mais tarde, mesmo que você seja bom em correr, se você corre olhando para trás, se você corre olhando para os lados, se você corre sem olhar para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, cedo ou tarde, por melhor corredor que você seja, você cai e se esborracha no chão. Lembra da parábola do semeador? Jesus contou uma parábola sobre o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus é como um semeador que sai a jogar as suas sementes. Fala de 4 tipos de solos diferentes, e um desses solos é um solo cheio de espinhos, onde a semente cai, a planta começa a nascer, e os espinhos começam a sufocar o crescimento daquela planta. E Jesus diz que os espinhos são justamente as preocupações da vida, os prazeres da vida, as riquezas da vida, que ofuscam a glória de Cristo em nós, que ofuscam o próprio reino do Senhor nas nossas vidas. Lembram da mulher de Ló? Quando Sodoma e Gomorra são destruídas e Ló sai junto com Abraão e toda a sua família da cidade, diz lá que a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Olhar para trás é um perigo, irmãos. Olhar para os lados é um perigo. Perder de vista a constância que temos que ter com os planos de Deus na nossa vida e com as suas prioridades para nós é um risco terrível. Jesus nos salvou para sermos pessoas focadas nele, para sermos constantes na nossa vida com Deus. Você é uma pessoa constante com o Senhor? Você é uma pessoa que tem constância com tudo que envolve Deus na sua vida? Ou sempre existe uma dificuldade aqui, um problema ali, uma correria acolá, uma necessidade extrema em outro lugar, que tem tirado a gente do foco da vida com Deus, do reino de Deus, da casa de Deus, do servir a Deus, do estar com Deus? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo é o que mais motiva você a viver a sua vida? Ou tem outros prêmios que têm dividido a tua atenção, ou tem se colocado na frente desse prêmio chamado vida eterna, chamado perfeição, chamado glorificação com Cristo no céu? Pergunte seu coração nessa manhã. Se eu e você somos salvos e aperfeiçoados, Jesus morreu numa cruz, meus irmãos, para que a gente tivesse vida constante com o Pai, para que a gente não fosse crentes, pessoas divididas, mas nos apegássemos a Jesus com todo o nosso coração. Não entra no céu, não goza da vida eterna aqueles que vivem um coração dividido no tempo presente, amando a Deus e as riquezas, amando a Deus e ao próprio ego, amando a Deus e qualquer outra coisa,
somente correndo a carreira cristã, esquecendo das coisas que ficam para trás, prosseguindo para as que adiante estão, com busca no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Nós também somos salvos e aperfeiçoados para que a renovação da nossa mente em Jesus seja fato e seja verdade. Paulo diz nesse texto que a maneira de pensar de uma pessoa salva é uma forma madura de enxergar a vida e de enxergar o mundo. Nós fomos salvos para sermos pessoas maduras, completas, cheias de Deus e do Espírito, andando com aquilo que já alcançamos conhecendo ao Senhor. Versículo 15: todos nós que na mente do Senhor já somos pessoas perfeitas, tenhamos também esse sentimento. E no verso 16 diz: andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, a vida cristã tem a ver com transformação, tem a ver com mudanças que tem que acontecer na nossa mente e no nosso coração. Não dá, meus irmãos, para a gente ser crente e viver sempre do mesmo jeito, com os mesmos erros, com os mesmos vícios, com os mesmos palavreados, com o mesmo orgulho, com as mesmas ansiedades de sempre e com o mesmo gênio ruim na cabeça que tínhamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Porque se Jesus nos salvou, é para que nós também tenhamos a sua mente, o seu coração, sermos seus imitadores. E isso envolve, irmãos, um desejo de sermos quebrados pelo Senhor, de sermos transformados por Ele. De que adianta crer em Cristo se isso não muda a gente? De que adianta adorarmos ao Senhor se não somos transformados por essa mesma adoração, por essa mesma fé, por esse mesmo Espírito? A palavra de Deus nos diz que a salvação de Cristo é para a renovação da nossa mente. Você é alguém que se entende renovado por Deus? Porque a marca de uma pessoa salva é justamente a mudança do pensamento, a mudança do palavreado, a mudança do tratar os outros, mudança. Tudo que a gente não gosta, tudo que é bonito de dizer e difícil de se fazer, tudo que nós enxergamos na vida dos outros e quase nunca enxergamos no nosso próprio coração necessidade de transformação, de renovação, de um novo coração, de uma nova mente, de novos olhares por meio de Cristo na nossa vida. A palavra de Deus diz que Jesus nos regenera, Jesus nos salva, Jesus nos dá a sua palavra e nela somos renovados. Por meio de quem? Nós nos despimos, e Paulo usa essa figura, nós nos despimos do antigo homem. Conversão, salvação é trocar de roupa, é jogar a roupa velha fora e andar em novidade de vida com o Senhor. Essa manhã Deus nos chama, irmãos, a sermos aperfeiçoados nele. E nós só seremos aperfeiçoados no Senhor, irmãos, se em primeiro lugar nós aprendermos a negar as nossas prioridades e abraçar o propósito do Senhor para as nossas vidas. Porque só entra na vida eterna aqueles que priorizam a vida eterna. Amém?
Repita isso comigo. Só entra na vida eterna aqueles que priorizam a vida eterna. Você prioriza a vida eterna? Porque quem prioriza a vida eterna vive menos ansioso. Quem prioriza a vida eterna sua camisa de maneira mais digna. Quem prioriza a vida eterna trabalha, ganha dinheiro, até enriquece, mas não trabalha pela comida que perece, mas por aquela comida que subsiste para a vida eterna, como diz o Senhor Jesus. É preciso priorizar a vida eterna, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A palavra também nos chama a eliminarmos as distrações do nosso coração, porque existem muitas vozes nos circundando que não são a voz do Senhor, vozes que nos circulam ao nosso redor e que tentam nos tirar da corrida espiritual. Cuidado com as belas oportunidades. Achamos que às vezes é do Senhor, às vezes é só Lúcifer tentando nos tirar dos caminhos do Senhor, brilhando como anjo de luz. Todo atleta cristão corre focado com a voz divina, com a suprema vocação de Deus. Isso nos faz correr melhor para agradar o Senhor. E também, por fim, a palavra nos chama a pedirmos a Deus não só a correção dos nossos pecados, não só a perfeição, mas também a própria transformação da nossa mente. Nós temos que orar mais por isso. Senhor, transforma a minha mente, transforma o meu coração, porque somente a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo é que pode consolidar em mim e você a certeza de que, se somos salvos, somos também responsáveis diante de Deus, de andar com essa salvação que o próprio Deus nos deu. Peça nessa manhã em oração: Senhor, eu quero uma nova mente, quero um novo coração, eu preciso ser renovado pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós que somos salvos sejamos aperfeiçoados por Ele, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.